Uso agora da curva de oferta para medir o excedente do produtor. Lá no excedente do consumidor nós usamos a curva de demanda. E agora para o excedente do produtor nós usamos a curva de oferta, ok? Vamos ver agora como é que isso modifica a curva de oferta com fins de entendermos o excedente do produtor. Assim como o excedente do consumidor está estreitamente associado à curva de demanda, o excedente do produtor está estritamente associado à curva de oferta. Para vermos como, vamos prosseguir com o nosso exemplo. Começamos usando os custos das 4 pintoras para identificar a escala de oferta dos serviços de pintura. A tabela da figura 4 mostra a escala de oferta que corresponde aos custos na tabela 2. Se o preço está abaixo de $500, nenhuma das 4 pintoras está disposta a prestar o serviço, de modo que a quantidade fornecida é 0. Então, se o preço estiver abaixo de 500, ninguém vai fornecer este serviço. Se o preço está entre 500 e 600, só Grandma está disposta a prestar o serviço, de modo que a quantidade ofertada é de 1. Se o preço está entre 600 e 800, Grandma e Georgia estão dispostas a prestar o serviço, de modo que a quantidade ofertada é de 2, e assim por diante. Com isso, a escala de oferta é derivada dos custos das 4 pinturas. Portanto, a escala de oferta deriva lá do custo, que o custo acaba por ser o preço mínimo que um vendedor, que um prestador de serviço, ele está disposto a receber. O gráfico da figura 4 mostra a curva de oferta correspondente a essa escala de oferta. Observe que a altura da curva de oferta está relacionada aos custos das vendedoras. Para qualquer quantidade, o preço dado pela curva representa o custo da vendedora marginal, aquela que seria a primeira a deixar o mercado se o preço fosse menor. Então, mais uma vez, o preço dado pela curva vai representar o custo da vendedora marginal. Quem é a vendedora marginal? É aquela que seria a primeira a deixar o mercado se o preço fosse menor do que está se pagando. Então, para a quantidade de 4 casas, por exemplo, a curva de oferta tem uma altura de 900. Ou seja, para pintar 4 casas, a curva de oferta tem a altura de 900. O custo de Mary, que é a vendedora marginal para prestar seu serviço de pintura. Porque se 4 casas quiserem receber pintura, mas o preço for menor que 900, não vão ter 4 pintoras, vão ter 3 pintoras para 4 casas. Então, portanto, aí está mostrando o custo da vendedora marginal. Para a quantidade de 3 casas, veja, a curva de oferta tem a altura de 800. O custo que Frida, que agora é vendedora marginal, incorre. Como a curva de oferta reflete os custos das vendedoras, ela pode ser usada para medir o excedente do produtor. A figura 5 usa a curva de oferta para calcular o excedente do produtor em nossos 2 exemplos. No painel A, consideramos que o preço é 600. Nesse caso, a quantidade fornecida, ofertada, é de 1. Observe que a área abaixo do preço e acima da curva de oferta é igual a 100, que é o montante que é idêntico ao excedente do produtor Grandma que calculamos anteriormente. Já no painel B, da figura 5, mostra o excedente no preço de 800. Nesse caso, a área abaixo do preço e acima da curva de oferta é igual à área total dos 2 retângulos, ou seja, 500, que é o excedente do produtor que calculamos anteriormente para Georgia e Grandma, quando havia 2 casas que precisavam de pintura, ok? Então daqui a pouco nós vamos ver no gráfico como isso funciona.
A lição que extraímos desse exemplo se aplica a todas as curvas de oferta. Portanto, a área abaixo do preço e acima da curva de oferta representa o excedente do produtor em um mercado. A lógica é simples. A altura da curva de oferta mede os custos dos vendedores. E a diferença entre o preço e o custo de produção é o excedente do produtor de cada vendedor. Assim, a área é a soma dos excedentes do produtor de todos os vendedores, ok? Bem, vamos aqui primeiro para a figura 4 para mostrar a escala, né? Então, a escala da oferta e a curva da oferta. Então, a tabela mostra a escala de oferta das vendedoras da tabela 2. Então, aqui, ó, 900 ou mais, você vai ter 4 pinturas disponíveis no mercado. Entre 800 e 900, 3 pinturas disponíveis no mercado. Entre 600 e 800, 2 pinturas disponíveis no mercado. E entre 500 e 600, uma pintura disponível. E menos que 500, nenhum produtor, nenhum fornecedor vai estar disposto a fornecer o serviço, ok? O gráfico mostra a curva de demanda correspondente. Observe que a altura da curva reflete os custos das vendedoras relacionada aos custos das vendedoras. Entendeu? Então reflete os custos relacionados aos custos. Então vamos lá. Então lá, 500. Menos que 500 aqui. Menos que 500. Veja que está na posição de 0 fornecedores. 500 você vai ter um fornecedor, o custo da Grema. 2 você vai ter o custo da Grema e o custo da Geórgia. 3 você vai ter o custo da Grema, o custo da Geórgia e o custo da Frida. E no 4, acima de 900, você vai ter todas as 4 fornecendo o serviço de pintura. Então essa é a curva de oferta, ou seja, lembrando que a curva de oferta ela tem uma inclinação positiva. Então à medida que o preço aumenta, mais produto é colocado no mercado. E aí a escala vai ser justamente o custo desses produtores, ok? Claro que esse é um exemplo simplificado com apenas 4 fornecedores. E na figura 5, nós temos lá no gráfico a medição do excedente do produtor com a curva de oferta. Então, no painel A, o preço do bem é 600. Então veja, se o preço do bem for 600, como a gente já viu graficamente, nós só vamos ter uma pintora disponível, que vai ser a Grênima. Mas a Grênima está disposta a receber só 500. Se a gente paga 600 para ela, ela vai ter um excedente de 100. Ela está ganhando acima, portanto, do seu custo. E aí ela vai fornecer esse serviço. Agora, se você ver no painel B 800, se o preço do bem for 800, como é que nós vamos ter? Então, a um preço de 800, nós aí vamos ter 2 fornecedores, porque a Geórgia e a Grênima, a esse preço de 800, elas estão dispostas a fornecer o serviço. Então, a Grênima vai ter um excedente inicial lá de 100, mais o excedente de 200. Então ela vai ter um excedente de 300. E a Geórgia, que aceita agora 800, vai ter um excedente de 200, que é essa parte aqui de azul, o azulzinho mais escuro. Então, 200 da Geórgia mais 300 da Grênima produz um total de excedente neste mercado de 500. Então, à medida que o preço está um pouco maior, surge um novo fornecedor que vai ter o seu excedente mais o excedente adicional que o produtor que já fornecia o serviço vai ter a mais. Então, a Grênima vai ter um excedente maior e a Geórgia vai ter o excedente dela, do qual é o que ela tem expectativa, já que ela está disposta a receber esse valor, ok? Então aqui você vê como funciona do lado da oferta. Mais uma vez, a curva em forma de escada, porque ela mostra justamente a escala do produtor, ou seja, a escala
que reflete o custo que cada produtor tem e quando ele vai estar disponível a fornecer o bem ou fornecer o serviço, à medida que isso está compatibilizado ao seu custo de ofertar ou de colocar à disposição determinado serviço, ok? Pois bem, e agora